Será que a Bíblia prova que Jesus andou aqui na terra em carne? Será que a Bíblia prova que ele nasceu de forma virginal? A Bíblia prova que Jesus morreu na cruz e ressuscitou? Você conhece quais segmentos dizem que Jesus não morreu na cruz e nem ressuscitou e também não andou aqui em carne? Se você não sabe, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no meu canal, sou o pastor Rodrigo Gomes e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 3, a encarnação do Verbo. Vamos aprender as provas bíblicas acerca do nascimento virginal do Senhor Jesus, de ele ter andado aqui na face dessa terra em carne e osso, como nós costumamos falar, e vamos ver também que ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. Aqueles que viram deram testemunho acerca desta verdade e não só deram testemunho, como deram a vida para sustentar e manter esse testemunho. Vamos ver as provas bíblicas, também as provas históricas e conheceremos alguns segmentos pelo mundo em que eles não acreditam e pensam diferente. Nós respeitamos, não estamos aqui para atacar ninguém, para ofender nenhum segmento, mas apenas para conhecer o que pensam outros segmentos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Todos que se inscrevem no meu canal me ajudam a fazer a obra missionária. Lembrando, irmãos, que nós temos os nossos grupos no WhatsApp, onde nós disponibilizamos semanalmente e diariamente inúmeros conteúdos para você que ama a Escola Bíblica Dominical, gratuitamente. São grupos no WhatsApp, nós temos ali 11 grupos, são em torno de 5.000 alunos que tem ali. É um grupo silencioso, vocês não ficam ali recebendo muita mensagem para dar uma sobrecarga no teu celular, não. É só o conteúdo da lição, semanal e diário. Ali tem vídeos profissionais para você divulgar a Escola Bíblica Dominical na tua congregação. Ali tem banners profissionais de cada lição que vai ser estudada na semana. Tem a leitura diária com explicação no grego, no hebraico, tem subsídios teológicos, inclusive você encontra não só ali, mas também lá na Catflix. A Catflix é uma plataforma de cursos, onde a primeira sessão, inúmeros materiais gratuitos tem ali. Por exemplo, dessa lição, você vai encontrar ali subsídio de todos os versículos da Bíblia acerca da ressurreição do Senhor Jesus, todos os versículos da Bíblia acerca da morte e crucificação do Senhor Jesus, todos os versículos da Bíblia sobre o nascimento virginal do Senhor Jesus. Então são pesquisas completas. Você encontra ali gratuitamente na Catflix. Clica no link que está na descrição, também o QR Code está na tela. Você vai acessar os banners de acessos rápidos que nós temos ali. Você vai encontrar a Catflix. Clique em cima, você vai preencher um cadastro gratuito. Só colocar o teu nome, e-mail e telefone e você vai receber o acesso no teu WhatsApp. Você vai conhecer a Catflix e a primeira sessão está os conteúdos gratuitos ali. Inclusive, a videoaula de resumo do trimestre está ali para você assistir, se você ainda não assistiu todo o resumo do trimestre, e também todos os slides da lição de número 1, gratuitos ali para os irmãos. Eu estou dando esse aviso porque nós temos dezenas de conteúdos gratuitos, tanto nos grupos do WhatsApp como dentro da Catflix. Então você é meu convidado. Se você ama a Escola Dominical e deseja ter esses materiais, o link está na descrição desse vídeo. Vamos fazer a nossa oração para estudarmos uma preciosa lição. Ore com o pastor Rodrigo. Lembrando que no final desta lição vamos fazer a nossa grande oração por curas divinas. Temos um testemunho de uma irmã que disse que estava com um problema, achava ela que era uma labirintite. Não podia nem olhar para o lado. E no momento da oração ela foi curada e não sente mais o que estava sentindo. Jesus ainda é o mesmo. Ore conosco. Santo Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por poder estudar a Tua Palavra juntamente com o Teu povo no Brasil e em outros países. Ilumina, Senhor, a nossa mente, derrame a unção do Teu Espírito sobre esta aula e onde esse vídeo for acessado, que haja edificação, alegria do Espírito, curas e que haja, ó Pai, a glorificação do Teu nome na vida de todos que amam a Tua Palavra. Para a glória do Teu nome te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus. Quero mandar um abraço para a irmã Eliette Paiva, não colocou a cidade aqui. Um abraço ao irmão José Gomes, da Assembleia de Deus da Lapa, São Paulo, e também da irmã Denise, de Paranaguá, no Paraná. Em nome desses irmãos, abraçar todos os irmãos inscritos no nosso canal, dos grupos do WhatsApp e também assinantes da Catflix. Vamos lá? Texto áureo, João 1,14, e o verbo se fez carne. Está aqui uma das primeiras provas. E habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Então nós vamos ver aqui as provas e vamos entender, né? Respeitamos quem pensa diferente, mas vamos entender que tem muitas pessoas que não acreditam, porém nós não devemos abandonar o que as Escrituras dizem pelo fato de haverem grupos que pensam diferente, ok? Vamos lá? Leitura bíblica em classe está em 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, também capítulo 4, versículo 1 ao 3 e 2 João, versículo 7. Objetivos da lição: elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus e relacionar como as heresias que negam a humanidade e a deidade de Cristo se revelam atualmente. Nós vamos conhecer aqui nomes antigos, já desde o segundo século, final do primeiro século, início do segundo século, de homens que pensaram diferente dos apóstolos e disseminaram as suas ideias. Tá? Então, ideias hoje, contemporâneas, aliás, elas não são algo novo. Não, é só uma continuação de ideias contrárias que já surgiram a partir do segundo século depois. Já o último apóstolo, eu ia dizer depois dos apóstolos, mas já João, ele presenciou muitas dessas ideias. Inclusive há uma teoria de que João tem escrevido as suas obras não só para edificar a igreja, mas para atacar estas ideias contrárias que estavam se levantando contra a verdade do Evangelho. Vamos lá? Questionário, método tempestade cerebral, 5 perguntas. Como o docetismo pode ser definido? Isso aqui não tem nada a ver com doce, tá? Você que gosta de um docinho aí, nós vamos ver o que significa o docetismo. Quais os 3 principais heresiarcas docetas ou docetas? Qual a gravidade do docetismo? O que o apóstolo reitera na introdução do Evangelho de João? Quem na antiguidade e atualidade nega a crucificação do Senhor Jesus? Lembrando que esta lição foi escrita pelo pastor Ezequias Soares e ele é uma grande autoridade no que diz respeito a estudar o que pensam as outras ou os outros segmentos. Eu tive o privilégio de conversar com ele pessoalmente quando ele esteve palestrando aqui em nossa cidade. Tivemos ali um bom tempo conversando e ele tem muito preparo e muita autoridade, domina vários idiomas, conhece várias religiões e com muita propriedade escreveu esta lição e nós temos o privilégio de estudá-la nesse momento. Vamos lá. Introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus. Uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Então, partindo desse princípio, muitos segmentos, muitas pessoas, a partir do primeiro século, já no final do primeiro século, início do segundo século, eles pensavam que Jesus viveu aqui nessa terra, não literalmente de forma humana, mas que Jesus era um espírito. Ele tinha apenas uma aparência humana, mas ele não era literalmente de carne e osso. Essa é a premissa, a ideia central do que pensavam aquelas pessoas, e isso vem caminhando através dos séculos. Nós vamos discorrer aqui com muita propriedade esta lição de número 3. Primeira parte, papel e caneta na mão, vamos lá.
Heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docetismo? Letra A e letra B. O docetismo não foi um grupo organizado de pessoas como um grupo religioso. Não tinha, irmãos, uma religião do docetismo, não é isso. Mas sim uma ideia que se propagou no primeiro século, onde alguns achavam que Jesus não tinha um corpo humano, mas um corpo espiritual. Letra B. Nos escritos de Irineu, é aqui que você vai começar a encontrar na história. Irineu, ele viveu no segundo século e inclusive foi discípulo de Tertuliano. Tertuliano foi discípulo do apóstolo João. Então, nos escritos de Irineu, 130 a 202 depois de Cristo, é que se encontram os primeiros ensinos sobre um homem chamado Cerinto, o promotor das ideias sobre o corpo de Jesus se parecer com carne, mas ser espiritual. Então houve um homem chamado Cerinto, e esse Cerinto aqui, segundo os historiadores, ele era contemporâneo do apóstolo João, e até Jerônimo, mais à frente eu vou comentar aqui, Jerônimo ele diz que quando João viu esse Cerinto, ele disse que era um seguidor de Satanás. Eles espraguejaram esse Cerinto. Então, começou essa ideia. Não, ele não andou aqui em carne e osso. Tinha aparência de corpo humano, mas era um espírito. E aí houve muitas teorias muitas ideias em relação a Jesus ter vencido todo o pecado, toda a questão da tentação, ter vencido o diabo. E muitos acreditavam que ele só poderia ter vencido se ele realmente tivesse vivido aqui em forma divina. Aparência de carne, mas na essência viveu aqui, não era um ser humano, não era um homem comum. E isso torce totalmente as Escrituras, porque Jesus só justificou a humanidade porque verdadeiramente ele andou aqui em carne e osso. Por isso que ele dizia, eu sou filho do homem. Eu nasci como qualquer um nasce. Vivi como qualquer um vive. A Bíblia diz que ele foi chamado de homem de dores. Em tudo foi tentado. Então, só para você ver que a Bíblia prova, mas começa as heresias, as ideologias contrárias a partir do século II. Só para você entendermos, essa expressão doceta é que no grego, dokel, aparência. Então, esse Cerinto dizia, não, ele só tinha a aparência de ser humano, mas não era literalmente um ser humano. E aí se propagou essa expressão docel, aparência, dokel, aparência, e daí surgiu o termo doceta. Esse termo ele se popularizou mais à frente, anos mais tarde. Mas na época do segundo século, dokel, aparência. Tem uns que dizem que ele só tinha aparência, mas não andou aqui literalmente em carne e osso. É assim que você vai explicar esse termo dokel. Eles diziam que era só uma aparência, ok? E esse Cerinto foi um dos principais promotores dessa ideia. Lembrando que não tinha uma religião ali, um grupo religioso, né, chamado docetismo. Não, era só uma ideia que estava entre alguns cristãos e esse Cerinto estava divulgando essa ideia. Vamos lá? O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Vamos lá, letra A, letra B. As pessoas que acreditavam nos ensinos de Cerinto ensinavam que Jesus teve um nascimento natural da relação de José e Maria e que Jesus e o Messias eram pessoas diferentes. Ou seja, Cerinto começou a dizer era uma aparência e ali já se proliferou uma série de outras teorias. E muitas pessoas que acreditaram ou entenderam em parte aquilo que Cerinto estava falando, eles começaram a dizer não, ele não nasceu de forma sobrenatural, sem a intervenção e a participação de um homem. Não. Se ele nasceu literalmente sendo filho de José numa relação sexual entre José e Maria, e Jesus era fruto de José e Maria, dessa relação sexual. E aí muitos ainda dizem que Jesus, até ele ser batizado, viveu parecido com seres humanos, e depois o Messias, um outro ser,
desceu sobre ele depois do batismo. Irmãos, uma salada, uma grande confusão esses homens fizeram a partir do segundo século. Letra B. Cerinto era um homem educado na sabedoria dos egípcios e cuja inspiração viria dos anjos. Então ele já tinha uma ideia muito diversificada do mundo espiritual. Ele foi educado na sabedoria dos egípcios, que tinham ali vários deuses, e também acreditava muito no relacionamento dos anjos com os seres humanos. E é lógico, fez uma grande confusão em relação ao nascimento do Senhor Jesus, à corporeidade do Senhor Jesus e ao próprio ser divino que era ele. Ele não deixou de ser Deus, mas andou aqui como homem. E aí começou a se disseminar uma série de ideias, inclusive que Jesus e o Messias eram pessoas diferentes. Então, talvez você tenha um pouco de dificuldade para explicar isso para os alunos, se você apenas ler o que está no slide ou anote o que está no slide, propague isso, fica bem claro, não vai ficar difícil. Vou repetir para você. As pessoas que acreditavam nos ensinos de Cerinto ensinavam que Jesus teve um nascimento natural da relação de José e Maria. É lógico que Jesus nasceu de forma natural mesmo, mas não teve a participação de José. Nós sabemos isso. Só que alguns começaram a interpretar dessa forma. Não, literalmente, José fez ali sexo com Maria e aí então nasceu Jesus. E depois surgiu outras ideias que Jesus e o Messias eram pessoas diferentes. Cerinto era um homem que teve a educação baseado na ideologia egípcia, nas ideias dos egípcios, e também acreditava muito em inspirações acerca de anjos. Vamos lá? 3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Aqui no 2 ensinavam sobre Jesus, e agora diziam. Letra A, B e C. De acordo com os escritos de Irineu, Cerinto fora contemporâneo do apóstolo João e seu principal opositor. Cerinto usava apenas uma versão do Evangelho de Mateus e negava os escritos do apóstolo Paulo, por considerá-lo um herege do judaísmo. Cerinto ele era muito apreciador do judaísmo, muito apreciador da lei. Então, para ele, só importava o Evangelho de Mateus, porque, segundo alguns historiadores, primeiramente Mateus foi escrito em hebraico, logo em seguida traduzido para o grego, e Mateus ele escreve o seu Evangelho usando muitas passagens do Antigo Testamento, porque o público de Mateus eram os judeus. E Cerinto, então, só usava o Evangelho de Mateus, rejeitava todo o restante do Novo Testamento, que já havia. Ele é contemporâneo de João, todo o Novo Testamento já havia sido escrito e João estava terminando, escrevendo as suas obras. Letra B. Saturnino, que viveu aproximadamente 125 depois de Cristo, que também foi mencionado por Irineu, esse Saturnino negava o nascimento de Jesus, Jesus não nasceu de uma mulher, e ensinava que Jesus não tinha um corpo literal. Então, mais alguém no início do segundo século disseminando ideias contrárias acerca do nascimento de Jesus. Letra C, Marcião. Esse aqui já criou um movimento grande para ele. Se reuniu após ele. Marcião já é um dos primeiros a criar um grupo religioso, disseminadores de ideias contrárias às dos apóstolos. Marcião, que viveu em torno de 85 a 160 depois de Cristo, de acordo com relatos de Jerônimo, foi chamado de primogênito de Satanás. Então, Jerônimo ele chega a escrever, tem relatos históricos, que Marcião foi chamado de primogênito de Satanás. Então vejam bem como esses homens atrapalharam a disseminação da verdade com essas heresias que eles acreditavam. Visão geral, Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Então, a lição vem mostrando que já a partir do segundo século surgem pessoas com ideias totalmente contrárias à verdade do Evangelho, porém, nós vamos continuar firmes no que diz a palavra do Senhor Jesus. Jesus nasceu através de uma virgem, andou aqui 100% homem, ele dizia: eu sou filho do homem, e ele, esse mesmo Senhor Jesus,
ele não deixou de ser Deus, mas andou aqui como homem e venceu. Sendo homem, ele pôde justificar a carne e religar a humanidade a Deus. Essa é a primeira grande verdade dessa primeira parte da lição. Vamos lá? Segunda parte, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que disseram os apóstolos em relação a esse fato real de ele ter andado aqui como 100% homem? Vamos lá. O que era desde o princípio? Letra A, letra B e letra C. Mateus, Marcos e Lucas deram mais ênfase ao lado humano de Jesus, ao passo que João enfatizou o lado divino do Senhor Jesus. É por isso que João começa o evangelho: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só lembrando, irmãos, com todo respeito, nós não queremos aqui atacar nenhum segmento religioso, nenhuma pessoa, mas nós temos o direito de expor aqui as doutrinas, o que está escrito nesses segmentos, e temos a liberdade para dizer: respeitamos as pessoas, mas não concordamos com essas doutrinas. A tradução da Bíblia que foi feita, chamada tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, ali no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Está escrito ainda com letra minúscula Deus. E isso foi um grande erro de tradução em relação aos originais. Inclusive, a história conta que Charles Taze Russell foi levado a julgamento para provar de onde ele tirou as fontes para fazer essa tradução, que foi rejeitada já nessa época, a partir do século XIX, totalmente rejeitado, a partir do século XVIII, totalmente rejeitado, mais precisamente século XIX. E tem outras coisas da história, agora o tempo não permite, mas vamos lá. E ele disse que não poderia relatar quem foi que fez a tradução por uma questão de não glorificar o homem, mas glorificar a Deus. E ele não provou em juízo, foi feito um julgamento, ele não provou de onde ele fez essa interpretação, porque os originais não contam isso. Lá no grego, no original, está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, não um Deus. Então a tradução do Novo Mundo alterou completamente o original grego, e eles colocaram lá: era um Deus. Não era um Deus. E está lá Deus minúsculo. Tem que tomar muito cuidado com as Bíblias que você recebe por aí. Nós temos todo o direito de não aceitar essas traduções. Letra B. Deus tem poder, sim ou não? É uma pergunta que eu faço para você e peço que você faça para os alunos. Por quê, pastor Rodrigo? Você vai entender. Vou te perguntar de novo. Deus tem poder, sim ou não? Sim. Todo mundo sabe que Deus tem poder. Poder fala de poder, da capacidade de poder fazer tudo. Então, ok. Ele tem poder? Tem. Então, ele pode fazer com que o seu verbo, que é a sua palavra, que denota ação, todo verbo denota ação, ele pode, porque ele tem poder, fazer com que o seu verbo tenha vida e ação própria. Deus pode. Confere lá João, capítulo 1, versículo 2 e 3. E eu vou ler aqui nessa Bíblia que eu vou mandar de presente aos irmãos quando nós completarmos aí 40 mil inscritos no nosso canal. Eu vou sortear ali 3 irmãos que fazem sempre comentários conosco e vou mandar essa Bíblia como uma dedicatória. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha o que diz o texto. Vai ser colocado na tela para você também acompanhar. Ele estava no princípio com Deus. Então é a própria palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, Deus, que é todo-poderoso, deu vida à sua palavra e deu a capacidade de esta mesma palavra ter ação própria. Então, o verbo vivo de Deus agia com propriedade, fazendo todas as coisas. Ah, Rodrigo, mas é difícil para entender. Lógico que é difícil para entender. Uma coisa é limitação humana, outra coisa é potencial divino. Deus pode ser assim. Há alguma coisa impossível para Deus? Não. Então ele pegou o seu verbo e deu vida própria. Simples assim. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, letra C.
pelo Espírito Santo, João nos revela a divindade do Verbo encarnado, que existe antes de todas as coisas, conforme João, capítulo 1, versículo 4 e versículo 14. Então João deu testemunho dessa verdade, e isso é inquestionável. Tópico 2. A reafirmação apostólica, conforme versículo 1, parte B. Aqui, irmão, se você não entendeu, esse versículo 1 não é do Evangelho de João, é lá da primeira epístola de João, tá? Da primeira carta de João lá. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Talvez você ficou perdido aí estudando a lição, não é o Evangelho. Poderia ter sido colocado aqui no tópico, né? Versículo de 1 João, né? Mas alguns irmãos, de repente, foram procurar lá e não entenderam. É lá na epístola, letra A, B e C. Em 1 João, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo afirma que todos eles, note que era um grupo, ele fala no plural, todos eles ouviram, viram e tocaram o Verbo vivo que encarnou. Tocaram. Andaram com Jesus, comeram com Jesus, caminharam com Jesus e viveram 3 anos e meio aproximadamente todo dia com o Senhor Jesus. Então é inquestionável o testemunho dos apóstolos. Letra B. A realidade do que os apóstolos testemunharam foi tão forte. Agora eu quero que você redobre a tua atenção e, se possível, baixe esses slides. Por quê? Isso aqui é muito forte. Preste bem atenção. A realidade do que os apóstolos testemunharam foi tão forte que todos os apóstolos, exceto João, deram a vida por essa verdade. Precisamos ressaltar que ninguém tem coragem de dar a vida por uma mentira. Você teria? Eu não. Ninguém tem coragem de dar a vida por uma mentira. A pessoa, uma que a gente não mente, outra que, se chegar de mentir, mente até um ponto. Quando vê que a sua vida está sendo ameaçada por essa mentira, a pessoa pula fora. Agora, preste atenção. Precisamos ressaltar que ninguém tem coragem de dar a vida por uma mentira. Portanto, o testemunho dos apóstolos é verdadeiro. Por quê, pastor Rodrigo? Porque todos deram a vida por essa verdade e não negaram Jesus. A história prova. Tem vários historiadores e um dos principais é Eusébio de Cesareia. Ele relata, ele foi um historiador do 4º século, ele relata a morte dos apóstolos. Não negaram a Jesus. A história prova a existência dos apóstolos e a morte dos apóstolos. Por que eles morreram? Porque era verdade. Confere lá Atos 4 e 20. Olha o que os apóstolos disseram em Atos 4 e 20 para você entender a força e firmeza que eles tiveram para não negar. Por quê? Porque era verdade. Atos 4 e 20. Então não tem como a gente abandonar essa verdade. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Por que não podemos? Porque é verdade. Como que a gente vai mentir, inventar algo que é verdade? Então, eles deram a vida por esta verdade. Letra C. Um dos testemunhos doutrinários mais antigos entre os cristãos, chamado de o Credo Apostólico, afirma que Jesus nasceu da Virgem Maria e, inclusive, menciona que padeceu por meio de Pilatos, provando a veracidade histórica desses fatos. Para quem não sabe o que é o credo apostólico, Irineu foi um dos que primeiro relatou isso. Entre os primeiros cristãos, depois dos apóstolos, eles começaram a ensinar os ensinos dos apóstolos. E eles fizeram uma lista de 12 credos. Para quem não conhece essa lista, irmãos, a Igreja Católica se apropriou dessa lista e fez até uma reza. Tá? Você talvez até já rezou isso quando foi católico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado. Essa reza que é feita entre os católicos foi criada devido ao credo apostólico. Esse credo apostólico, ele surgiu entre os primeiros cristãos. 150 anos depois da morte dos apóstolos, já tinha alguns credos. E mais precisamente lá no quinto, sexto século depois de Cristo, é que fizeram um esboço bem organizado desses 12 credos apostólicos. Mas o credo apostólico é real, irmãos. Nos primeiros cristãos, Irineu, do século II, ele fala do credo apostólico, que eram ensinos dos apóstolos que os primeiros cristãos estavam repassando esses ensinos. Eram como se fosse uma lista de ensinos, de temas doutrinários. Creio em Deus Pai, primeiro, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Então eram temas doutrinários que havia entre os primeiros cristãos. Esse credo apostólico existe. É tanto que o pastor Ezequiel Soares coloca aqui que quando é mencionado padeceu sobre Pôncio Pilatos, aqui está o testemunho histórico do segundo século de que Pôncio Pilatos realmente, aliás, de que Jesus verdadeiramente padeceu sobre Pôncio Pilatos. E quem é que nega a existência de Pilatos? Ninguém. Está aí, Pilatos aparece em vários registros dos filósofos romanos, dos historiadores romanos. Muitos comentam. Então é inegável a existência de Jesus, a morte de Jesus e o testemunho dos apóstolos. Ok? Vamos lá? Então essa reafirmação apostólica aparece principalmente aqui no credo dos apóstolos. Vamos lá. 3. Uma crença herética. Conforme 1 João 4, 2 e 3, letra A e letra B. Existe no meio teológico a ideia de que João possa ter escrito suas obras não só para ensinar os cristãos, mas para atacar diretamente a Cerinto e suas ideias heréticas acerca da não corporeidade de Jesus. Então, há uma ideia entre os teólogos de que João, porque ele foi muito direto, ele possa ter escrito não só para ensinar a igreja, mas para atacar Cerinto e suas ideias. Eu particularmente acredito que João possa ter tido essa intenção. Existem textos escritos por João e Paulo que atacam diretamente a heresia de que Jesus não era humano, e dessa forma podemos afirmar que existia mesmo os hereges e os apóstolos fizeram uma forte defesa da fé. Então nós vamos acompanhar aí, você vai ver na tela os textos, 1 João 4 e 3, olha o que diz aqui, porque são ensinos que atacam diretamente essas heresias. 1 João 4 e 3. E todo espírito que não professa ou não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Já opera esse espírito maligno. 2 João 7, olha o que diz o texto, 2 João 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo, que fala do espírito do anticristo, né? Então é possível que João já estivesse se referindo ao próprio Cerinto. 1 Coríntios 15, 1 ao 3. 1 Coríntios 15, 1 ao 3, para você entender. Vamos lá fazer a leitura. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Então, ou seja, não tem outro evangelho, só o que foi ensinado. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Então, já tinha alguns pensando diferente. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu. Então tinha seitas naquela época dizendo, ou pensamentos diferentes, né, contrários, dizendo que não, Jesus não foi crucificado. Não foi.
E Paulo diz, não, ele morreu. E também por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aqui está uma grande defesa da fé. O versículo 17 ainda diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então já estavam falando naquela época que Jesus não tinha morrido e nem tinha ressuscitado. Então os apóstolos atacaram diretamente estas mentiras. Vamos lá? Visão geral. Os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. E a terceira parte da lição, como essas heresias se revelam hoje. Lembrando, irmãos, que não estamos aqui para atacar nenhuma pessoa, mas temos a liberdade de analisar as doutrinas de diversos segmentos, aceitá-las ou não, ok? Como essas heresias se revelam? Quanto ao nascimento virginal de Jesus, os movimentos mais, letra A e letra B, os movimentos mais conhecidos a negarem o nascimento virginal de Jesus são os Mormons, 1820, né, de forma mais formal, a partir de 1830, né, Joseph Smith, lá em Nova York, fundou esse segmento, e também a Igreja da Unificação, que foi fundada em 1954, na Coreia do Sul, pelo homem mundialmente conhecido como Reverendo Moon. Né, Reverendo Moon. Depois ele foi para os Estados Unidos e comprou até terras aqui no Brasil, e tinha aqui propriedades no Brasil, criou alguns centros filantrópicos no Brasil. Essa Igreja da Unificação, agora recente, em 2022, teve uma autoridade lá no Japão que foi assassinada publicamente, a tiros, por um rapaz que frequentava essa, que segundo ele, a sua mãe frequentava a Igreja da Unificação, e essa igreja ela é acusada de exigir enormes quantidades de ofertas por parte dos membros desta igreja. E segundo esse rapaz, a família entrou em graves prejuízos financeiros porque a sua mãe doou muito, praticamente tudo, segundo os estudos, uma alta quantia em dinheiro, e esse rapaz ficou transtornado com a crise financeira da família e foi lá e assassinou um dos líderes dessa igreja, que também era um dos líderes políticos do país. Isso em 2022. Essa matéria está no UOL, está aí nas grandes mídias do Brasil também. Essa Igreja da Unificação, inclusive o Japão está lutando para fazer com que essa igreja seja disseminada, porque ela está escandalizando muito muitas cidades ali da Ásia. Tá? Então, eles não acreditam no nascimento virginal do Senhor Jesus. Letra B. O Espírito Santo ele usou o profeta Isaías para anunciar o nascimento virginal de Jesus, e os apóstolos confirmaram esta verdade. Então você confere lá Isaías 7,14, também Mateus testemunhou em Mateus 1, 18 e 20, e Lucas, o médico, testemunhou em Lucas 1 e 35. Então é irrefutável a verdade de que Jesus nasceu de uma virgem, sem a intervenção humana. Ok? 2. Quanto à morte e ressurreição de Cristo. Letra A, B e C. Desde o 2º século depois de Cristo, já haviam surgido pessoas que não acreditavam na ressurreição de Jesus. E um dos mais conhecidos foi Basílides, de Alexandria, no Egito, que viveu em torno aí de 1117 a 138 depois de Cristo. Este negava a crucificação de Jesus e acreditava que Simão, o Cirineu, havia sido glorificado e crucificado. E, segundo eles ainda, injustamente, Simão foi crucificado. Então, esse tal de Basílides, que foi ali um expoente em Alexandria, no Egito, não acreditava que Jesus havia sido crucificado. Letra B. Entre os muçulmanos, ensina-se, por meio do Alcorão, que Jesus não foi crucificado e que tudo não passou de uma encenação.
Aqui o pastor Ezequias Soares trouxe aqui a referência ao Corão 4157. É uma pena que ele deve ter usado uma outra versão, porque eu tenho aqui o Alcorão e nessa versão que eu tenho não tem essa referência, esse número 4157, então eu não encontrei aqui. Lembrando, irmãos, que esses são livros de verdade, tá? Outro dia alguém mandou uma mensagem perguntando se isso aqui era uma foto. Não. E aí, então, esse é o Corão aqui, o pastor Ezequias deve ter uma outra versão lá. Então, essa referência aqui, que esse é o Corão aqui, ele é bem conhecido, tá? E sendo disseminado, distribuído, né? Mas não tem essa referência aqui de 4157. Pena. O apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo para defender a verdade acerca da ressurreição. Paulo deixou de forma inquestionável, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, que o Senhor Jesus ressuscitou. E Paulo foi outro que deu a vida por esta verdade. Não negou e foi decapitado, mas não negou porque era verdade. 3. Confirmação histórica. Confirmação histórica, letra A, B e C. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo não era cristão e ele fala da morte de Jesus, que viveu 37 a 100 depois de Cristo. Ele disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Então, Flávio Joséfo dá o testemunho. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano também, Tácito, 55 a 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levaram o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Letra B. O médico Lucas deu testemunho de que depois de Jesus ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, conforme Atos 1 e 3. Letra C. Além de todas essas provas históricas, a existência dos apóstolos também fora confirmada. Eusébio de Cesareia prova a existência dos apóstolos com clareza. E o fato de estes terem dado a vida e não terem negado, prova a realidade da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Provas incontestáveis nós temos acerca... Jesus mesmo disse: eu sou a verdade. Você já ouviu a definição do que é a verdade? Não, pastor Rodrigo, eu nunca ouvi, então anote isso. O que é a verdade? A verdade é aquilo que permanece. Ponto. Se não permaneceu, não é verdade. Em relação ao ser com maior autoridade do universo, quem até hoje permanece vivo? Só Jesus. Ele é a verdade, porque permanece até hoje. Então, nós chegamos ao final, visão geral, terceira parte. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. É a verdade. E a nossa conclusão, as expressões: o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne, significa uma resposta aos docetas, tanto do primeiro século como da atualidade. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido também por um homem. Por isso que a Bíblia chama Jesus de o outro Adão. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Aleluia! Nós chegamos ao final da nossa abençoada lição. Você pode adquirir esses slides. Nós temos o plano anual dos adultos e dos jovens. São 2 planos pelo preço de um. Você vai pagar em menos de R$10 por mês para receber os slides durante 12 meses. Então, é imperdível. Esses slides é uma grande ferramenta pedagógica, onde você aprende melhor, aprende mais e ensina melhor. Então, se você deseja aperfeiçoar o teu ministério como professor,
use essa poderosa ferramenta, os slides pedagógicos da EBD, que tem explicações programadas dentro da programação neurolinguística, onde faz com que a mente retenha informação, porque tem todo aqui um aparato técnico para que você possa reter a informação. O que seria, Pastor Rodrigo, esse aparato técnico didático? Linguagem simples, clara e direta. A mente retém exatamente o que precisa, sem poluição visual. Pelo contrário, traz uma imagem que ajuda a reter a fixação, a informação, e sem sobrecarga de informação. Porque se você for estudar com muita informação, a mente não retém o que precisa. Então, eu preparei, para quem não sabe, nós temos o conhecimento dessa área da neurolinguística através de cursos. E agora, graças a Deus, eu pude terminar o meu curso de psicanálise como psicanalista clínico. Então nós temos base para falar dessas questões que envolvem a mente. Então esse slide foi preparado justamente para que a informação seja retida e você aprenda o que verdadeiramente, que necessariamente precisa aprender. Então não perca tempo, você pode adquirir, o link está na descrição, você vai abrir ali uma série de banners que são acessos rápidos e você vai ver ali já o primeiro, slides pedagógicos da EBD. Adultos e jovens, são os dois planos. Você vai pagar em 9 alguma coisa por mês. É imperdível. E lembrando que todos os demais cursos estão ali dentro da Catflix. Se você deseja fazer teologia, básico, médio, bacharel, curso de oratória, curso para casais, curso para família. Pastor, estou com ansiedade, estou com depressão, tem ali saúde da alma, tem curso ministerial, curso para professor de escola dominical. Tem vários conteúdos ali para você enriquecer a tua vida espiritual até a volta de Jesus. Tem materiais para as crianças pintarem, desenharem. Tem histórias bíblicas infantis. A Catflix é uma bênção, irmãos. Eu recomendo, tá? Você pode fazer parte e acessar todo o nosso conteúdo e ser um professor excelente. Tem também o curso de hebraico para você aprender um outro idioma, saber interpretar a Bíblia na sua essência, com um dos melhores professores do Brasil, que é o professor Júlio. Ele é um dos professores mais recomendados lá no site do professor de idiomas. E ele é crente da Assembleia de Deus, está ensinando hebraico para nós, está sendo uma maravilha. Nós já temos mais de 100 alunos ali estudando hebraico, viu? É verdade. Está uma maravilha. Tem o grupo ali onde todo dia tem tarefas. Tem mais de 100 alunos ali já aprendendo hebraico, bíblico e moderno. Então não perca tempo, aproveita. Vamos fazer a nossa oração? Você que está enfermo, aproveita agora. Use a tua fé. Sabe aquele corinho, aquele hino que diz assim: se a gente colocar a nossa fé em ação. Como é que a gente coloca a fé em ação? Orando. Lá em Mateus 21 e 22, a Bíblia diz: e tudo que pedirdes, crendo em oração, recebereis. É assim que se coloca a fé em ação, orando. Então vamos colocar a fé em ação agora e vamos orar e crer nas bênçãos do Senhor Jesus. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, em primeiro lugar, te agradecemos, Senhor, por mais este ensino maravilhoso que reafirma as verdades do Evangelho, o nascimento virginal do Senhor Jesus, a sua humanidade, a sua crucificação e a sua ressurreição. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem revelado essas verdades aos nossos corações e pedimos a firmeza do Espírito Santo para não cedermos aos ventos de doutrinas que sopram em todo o mundo. Que o teu povo seja fortalecido agora para a glória do teu nome. E nesse momento, Senhor, derrame uma unção de cura pelo poder do teu nome, Jesus. Aconteçam agora curas divinas, milagres da parte do Senhor sobre a vida de quem ouve esta oração. Em nome de Jesus Cristo, desapareçam infecções. Em nome de Jesus Cristo, desapareçam doenças. Em nome de Jesus Cristo, desapareçam as dores do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus Cristo, ocorram curas no intestino. Em nome de Jesus Cristo, fique livre dessa dor. Em nome de Jesus Cristo, receba a cura para o teu organismo. Doenças de pele, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Fique limpa esta pele,
em nome de Jesus. Doenças no pulmão, desapareça em nome de Jesus. Doenças no fígado, desapareça em nome de Jesus. Eu ordeno milagres de cura para pâncreas, que seja estabilizado e normalizado a produção de insulina, desapareça a diabetes em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno em nome de Jesus milagres para a glória de Deus Pai. Use de misericórdia, Senhor. Desapareça o nódulo, desapareça o cisto. Eu repreendo esse câncer na garganta. Em nome de Jesus Cristo. Desapareça o câncer na tireoide. Em nome de Jesus Cristo. Desapareça mioma. Em nome de Jesus Cristo. Doenças no útero. Desapareça em nome de Jesus Cristo. Há poder no teu nome, Senhor. Toda obra maligna, toda palavra maldita, todo espírito de enfermidade, seja queimado e repreendido em nome de Jesus Cristo. Seja glorificado, Senhor Jesus. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Inclusive, Pai, o Senhor pode levantar paralíticos. Em nome de Jesus Cristo, sejam restaurados os artérios, as juntas, os ossos, a firmeza nos pés. Levante em nome de Jesus Cristo. Inclusive o Senhor pode, Pai, restaurar as vistas. Cegos, enxergue em nome de Jesus Cristo. Conceda, Pai, visão aos cegos. O Senhor pode abrir, Pai, a audição. Surdos, ouçam em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor é o mesmo, Pai, ontem, hoje e eternamente. Opere, Senhor Jesus, pelo poder do teu nome. Estenda as tuas mãos de bondade e misericórdia e seja glorificado nesta obra. Nós pedimos a tua graça, Senhor, a tua bondade, para que o teu nome seja glorificado e tua obra possa prosperar na face dessa terra e o teu povo te sirva com alegria. Tenhas compaixão, Senhor Jesus, destes irmãos que estão acamados, destes irmãos e dessas irmãs que estão, Senhor, preocupados com essas enfermidades, não estão te servindo com alegria. Eu me compadeço. Tenhas compaixão, Senhor Jesus. Eu sinto a dor dos teus filhos. Enxugue essas lágrimas, Senhor, seja glorificado. Que haja um novo amanhã. Que desapareça essas enfermidades, essas doenças, pelo poder do teu nome. Eu intercedo pelos meus irmãos. Atende a nossa voz, Senhor Jesus, use de misericórdia. Seja glorificado nesta hora, para a honra e glória do teu nome. Nós cremos na tua graça, no teu poder e no teu amor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Tome posse, meus irmãos. Tome posse desta bênção pela fé. É simples assim. Esqueça agora esse problema. Cante um hino para adorar Jesus. Cante um hino bonito para bendizer o Senhor. Meus amados irmãos, nós chegamos ao final. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Deixa um like nesse vídeo, me ajuda bastante. Compartilhe essa lição. Se inscreva no canal, não se esqueça, me ajuda muito. E que Deus seja glorificado na tua vida. Um forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.